Bom dia a todas e a todos, bom dia. Agradecer aos que estão assistindo e aos canais parceiros nesse programa. Por favor, ajudem a compartilhar, a divulgar essa entrevista. Agradecer ao ministro Paulo Pimenta, que já está aqui conosco no estúdio. Antes de começarmos propriamente a entrevista, eu só queria destacar que esse programa é mais um ato de solidariedade ao povo gaúcho. Um ato de solidariedade ao povo gaúcho diante dessa tragédia. Aí o ministro vai poder atualizar os dados, que até agora tinham 154 mortos, 94 desaparecidos, 806 feridos, 540 mil desalojados em casas de parentes e amigos, 77 mil acolhidos em abrigos, né? Uma tragédia que atingiu 458 dos 497 municípios gaúchos, uma baita tragédia. Então, esse programa é mais um ato de solidariedade, essa solidariedade belíssima que vem do Brasil todo, né? Do mundo todo, né? Ao povo gaúcho. Né? Esse programa apela, inclusive, para que as pessoas continuem doando. Não acreditem naquela conversa de que doação prejudica comércio, não. Continuem doando para o povo gaúcho, né? É fundamental para salvar vidas. Destacar também que essa tragédia não é só decorrente das chuvas, não é só uma tragédia natural, ela evidencia a gravidade da crise climática no mundo e no Brasil, né? Gravidade essa que, infelizmente, continua sendo desprezada por negacionistas e terraplanistas, né? Continua sendo negligenciada. E é uma tragédia também que evidencia o descaso do poder público, descaso com portas, com encostas, defesa civil, descaso do poder público. É uma tragédia que mostra o lado bom, né, ministro Paulo Pimenta? Mostra o lado bom do ser humano, da generosidade, da fraternidade, da solidariedade. Mostra o lado indispensável do Estado, apesar dos neoliberais que tentam negar o papel do Estado, um papel indispensável do Estado, né, para salvar vidas, para recuperar a economia, para fazer voltar a sociedade, né? Mostra também o lado ruim, endemoniado, encapetado, expresso nessas fake news, expresso em algumas matérias da mídia monopolista, expresso esse lado que prejudica o atendimento, causa mortes, né? Esse lado que já tinha se manifestado na pandemia da Covid e volta a se manifestar agora. Agradecer muito ao ministro Paulo Pimenta, né? Eu sugeri ao Paulo fazer esse bate-papo com um pool de sites progressistas, né? E de imediato o ministro se colocou à disposição, né? Ele assumiu na semana passada, como ele mesmo disse, o maior desafio da vida política dele, da vida pessoal dele, né? Ao ser nomeado pelo presidente Lula como ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta é uma pessoa que conhece muito o Estado, deputado federal, se não me engano, desde 2002, não é isso, Paulo? Foi eleito em 2002 pela primeira vez, já tinha ocupado cargos públicos. Atualmente era ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da SECOM, conhece muito do Estado e é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, o que mostra, então, o empenho do governo federal em tentar salvar vidas no primeiro momento, garantir a volta da normalidade e garantir a reconstrução, né, do Estado. Então, agradecer muito. Nessa entrevista, o ministro Paulo Pimenta vai ter, então, a oportunidade de aprofundar esses temas sobre o papel do governo federal na reconstrução do Estado, os esforços que têm sido feitos para amenizar o sofrimento do povo gaúcho, o combate às fake news e à desinformação, entre outros tópicos. Essa entrevista, ministro, vai ser, então, dividida em 2 blocos, né? Cada bloco com 4 jornalistas, 4 entrevistadores. Eu vou já, então, chamar o primeiro bloco. E a ordem de chamada é, inclusive, a ordem das perguntas que serão feitas a você, beleza? Antes de começar propriamente a entrevista, eu lhe passaria a palavra para alguma consideração inicial. Então, passo a bola para você e chamo, então, os convidados. O primeiro bloco. Pode ser? Ótimo. Bom dia, Miro. Bom dia, prezados amigos e amigas. Miro, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. A gente está precisando muito de ter espaços para poder dialogar, para poder aprofundar. E se vocês quiserem, Miro, a gente pode fazer isso todas as semanas. Tá? Excelente. Eu me comprometo com exclusividade, todos os domingos, se vocês quiserem, a gente combinar
de fazer esse mesmo tipo de encontro. Podemos talvez ajustar o horário um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas a gente poder ter um horário semanal que, com exclusividade, eu possa conversar com vocês. A gente poder Excelente. aprofundar as coisas, tirar dúvidas. O pessoal pode, durante a semana, saber temas que a gente quer conversar, porque nós estamos diante de uma tragédia, como tu colocaste, que tem muitas dimensões. Ela tem a dimensão climática, ela tem as mudanças climáticas,
Muita gente que está aqui já teve a oportunidade de estar em contato com o presidente em diferentes oportunidades. A gente quer ampliar isso ainda mais no próximo período. E de minha parte, gente, a disposição é total de estar presente em lives, encontros. Tenho procurado incentivar outros ministros também a abrirem as suas agendas para participar de lives, de programação, né, do campo progressistas, do nosso povo. Mas vou recolher, José, todas as tuas colocações de uma maneira muito respeitosa, como eu sempre faço. Nossa equipe está toda acompanhando aqui para ver o que a gente pode fazer de desdobramentos para corrigir, melhorar, né, essa relação e esse trabalho daqui para frente. Professor Viaro. Opa, bom dia, gente, bom dia a todos, bom dia, ministro, muito obrigado por essa iniciativa e é um prazer muito grande falar, uma satisfação falar com o senhor. Ministro, eu quero falar um pouquinho sobre os ataques que o governo está recebendo, não só a questão de fake news, mas, por exemplo, o deputado federal Aécio Neves, ele deu uma entrevista para a Veja, para um programa da Veja, e quando comentou a sua indicação, falou em intervenção federal, politização da tragédia, conflito de gestão, e chegou a falar que o Lula abdicou de ser estadista para ser um líder político com a sua indicação. Eu queria saber como que o senhor trata isso, como que o senhor vê, se preocupa com isso, se isso tem algum tipo de impacto no debate político e, sobretudo, na questão da tragédia. E se o senhor puder esclarecer como que vai ser tratada a questão da saúde, com os riscos que os especialistas estão colocando, se esses ataques também vão influenciar nessa questão de como lidar com a saúde. Muito bem. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, sobre as fake news. É um processo muito importante da gente compreender. Desde o momento da tragédia, foi acionado o mesmo ecossistema de desinformação utilizado durante a pandemia e utilizado durante a eleição. Os mesmos influenciadores, os mesmos parlamentares, o mesmo método de produção de conteúdo, de disseminação de forma industrial. Por quê? Por que em momentos como esse é tão importante para a extrema-direita acionar esse sistema? Então, na eleição, quer dizer, qual era o objetivo principal? Era desacreditar o sistema. Era lançar dúvidas sobre a urna eletrônica, sobre a transparência do sistema. Quer dizer, eles tinham um discurso que era o seguinte: o Bolsonaro é imbatível. Bolsonaro, onde ele vai, ele junta gente. Como é que o Bolsonaro perdeu a eleição? Ele perdeu a eleição porque a urna foi violada, porque a eleição foi fraudada. Então, essa era a narrativa simplória que levou ao 8 de janeiro. Né? Durante a pandemia, nós temos aí em torno de 3% da população mundial e tivemos quase 13% do número de óbitos. O Brasil, como uma referência do negacionismo, da cloroquina, um dos últimos países do mundo a oferecer a vacina. Todo o discurso do Bolsonaro contra a ciência, contra o conhecimento, contra as universidades, a maneira como eles construíram uma narrativa nesse sentido. Agora, o que a gente observou? Assim, no primeiro momento, foi aquela fake news do Pablo Marçal e de outros camaradas ali ligados a ele. E aí os filhos do Bolsonaro repercutem, os parlamentares repercutem, que a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal exigiam nota fiscal para que os caminhões com donativos pudessem entrar no Estado. Isso é uma mentira completa, isso nunca aconteceu. Não existe nenhum caminhão de donativos que tenha sido pedido nota fiscal. Não existe nenhum caminhão, nenhuma carga de doações que tenha chegado no Rio Grande do Sul que a Polícia Rodoviária Federal ou a Receita Federal tenha exigido nota fiscal. Aliás, por nenhum motivo. Teve 6 casos de caminhões que chegaram no Rio Grande do Sul, passaram na balança e eles estavam acima do peso. Isso foi automático, porque a balança acusa. E mesmo assim, eles seguiram viagens. Mas vê que isso aí foi disseminado e de uma hora para outra isso se espalhou pelo Brasil. Então o discurso, olha, o Estado impede que os voluntários ajudem. O governo Lula impede que as pessoas possam se ajudar. Esse é o discurso. Depois, no segundo dia, teve uma outra fake news muito forte. Aquele médico que foi preso lá no Egito, né? E uma médica influenciadora
e olha como é curioso, os dois publicaram no mesmo dia a mesma história. Gente, eu tenho muitos amigos médicos e médicas que me fizeram uma doação de remédios, insumos hospitalares. São pessoas ricas que têm aviões particulares, mas a Anvisa não permite que esses aviões cheguem no Rio Grande do Sul. Por favor, usem as suas redes para cobrar da Anvisa para que esses nossos amigos e essas doações possam chegar no Rio Grande do Sul. Tudo mentira. Os dois no mesmo dia. Aí a Anvisa desmentiu, né? Mas em 24, 36 horas, isso disseminado, né? Aí tinha outra fake news. Gente, as estradas não podem ser desobstruídas porque o IBAMA está multando e apreendendo as máquinas que estão trabalhando na estrada. Mentira. Mentira, né? O Uruguai e outros países estão oferecendo ajuda internacional e o governo brasileiro está negando. Vamos fazer uma mobilização. Portugal, tem uma carga em Portugal. Por favor, governo brasileiro, venha buscar os donativos em Portugal. Brasil, vê. Então, você percebe que é uma questão industrial planejada, organizada. Todos os dias tem uma ou duas fake news. E tu vai observar que são as mesmas pessoas, o mesmo ecossistema. Depois, na medida que o governo federal foi responsabilizando algumas pessoas para representá-lo, essas fake news também vieram se direcionando, especificamente para mim, né? Então, nas últimas 72 horas, a quantidade de fake news a meu respeito é um negócio impressionante. E é uma coisa tão louca que a edição... Nós fizemos um vídeo mostrando o funcionamento dos purificadores. A Janja conseguiu uma doação de 220 purificadores, junto com o Felipe Neto. 5 mil litros de água por dia. E nós fizemos um vídeo mostrando como é que ele funciona. Eu, o ministro Valdez. E no final a gente bebe água. Eles cortaram a parte que a gente toma água, né? E fizeram um vídeo. Vejam, nem eles têm coragem de tomar água dos purificadores que eles estão distribuindo. Mentira, né? Então, todo o tempo é isso. Agora, nós precisamos ter, e aqui é uma oportunidade, nós estamos criando uma rede de influenciadores, ativistas digitais para combater fake news e enfrentar a narrativa da extrema-direita. Isso é muito importante nesse momento, porque é uma questão estratégica. Eles tentam negar permanentemente, e principalmente a questão das Forças Armadas. Eles não aceitam a ideia de que as Forças Armadas não apoiaram o golpe. Então, essa presença grande hoje do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Civis, da Defesa Civil, trabalhando de forma unificada, de forma articulada, isso incomoda, porque é o Estado dando uma resposta efetiva, uma resposta forte, e coordenado pelo presidente Lula. Quando eu vi a declaração do Aécio, eu, em primeiro lugar, eu nem lembrava mais que o Aécio estava por aí, né? O Aécio tentou lacrar aí com uma declaração. Agora, alguém pode imaginar que o governo federal, com o volume de responsabilidade, de frente de atuação que tem no Estado, não vai ter um ponto focal? Aí todo mundo cobrou que o Lula não veio no Estado. Aí o Lula veio 3 vezes no Estado, agora o Lula está vindo muito no Estado. Aí o Lula vai num local, a população chama o nome dele e aplaude. Aí não, o Lula está fazendo comício. Aí vocês queriam o quê, né? Que o presidente Lula colocasse para coordenar isso alguém que não conhece o Rio Grande do Sul? Alguém que não tem trânsito dentro do governo? Alguém que não tem possibilidade... Hoje de manhã eu já falei com o Haddad, eu já falei com o Camilo, eu já falei com o Múcio, eu já falei com praticamente todos com o ministro Valdez, já falei com o presidente 3 ou 4 vezes. É preciso ter alguém que possa falar com todo mundo, que possa falar com o governador, que tenha trânsito na bancada estadual, na bancada federal. Então, esse é o papel desse ministério. Então, eu acho que nós estamos absolutamente corretos na estratégia da ação, da prioridade que o presidente Lula estabeleceu em todos os ministérios, de determinar alguém da sua relação pessoal, da sua confiança, para coordenar essa ação do governo, para dar o suporte necessário para o governo do Estado, para as prefeituras, e dar a resposta e fazer com que essa resposta chegue com rapidez. Então, esse caminho é um caminho que nós defendemos, que nós vamos aprimorá-lo. Nós vamos ter uma presença forte do governo federal. E aquelas coisas que são da nossa responsabilidade, evidentemente que, na medida que as respostas forem sendo dadas, nós vamos divulgar para a população saber que o governo está presente, que o governo está fazendo, qual é a nossa participação e qual é a nossa responsabilidade.
A saúde, meu caro, é um capítulo enorme, né? Nós temos uma presença muito forte da saúde hoje, temos 3 hospitais de campanha do Ministério da Saúde, fora a Força Nacional do SUS está conosco aqui desde o primeiro momento. Nós tivemos uma quantidade enorme de unidades de saúde atingidas e nós temos uma situação muito delicada que envolve a quantidade de pessoas, voluntários, agentes que estão trabalhando já há quase 20 dias, muitos deles trabalhando molhados, trabalhando em situação insalubre, que nós precisamos ter todo um cuidado de vacina, de contrapartida, de remédios, de atenção, da Força Nacional do SUS. Então, está sendo exemplar a presença da saúde, né? O nosso time da saúde. E é um capítulo, junto com a educação, que já estamos trabalhando de forma bastante avançada. Estava conversando com o Camilo agora sobre isso. Porque na saúde e na educação são 2 ministérios que têm orçamento grande e que os municípios e o Estado se dirigem direto a eles. E já está aberto o sistema para aquelas cidades onde a água já baixou poderem apresentar os seus planos de trabalho, né? Relatar o que foi destruído, mandar os relatórios, com rapidez nós temos aprovado. Os planos de trabalho são muito céleres, porque nós estamos em calamidade pública e há uma portaria da AGU e da ministra Esther facilitando, inclusive, a forma de contratação, um processo bastante simplificado de contratações para que as coisas tenham agilidade. E a gente vai acompanhar muito de perto todo esse processo, em todas as áreas, mas com certeza na área da saúde, com uma atenção muito especial, professor. Obrigado, ministro. Excelente. Terminamos o primeiro bloco. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. Lourdes Nassif, do jornal GGN, beijão. Kátia Marco. Kátia ficou com uma perguntinha pendurada que eu vou fazer no final. Zé Fernandes, do Portal de José. Kátia Marco, do Brasil de Fato, aí do Rio Grande do Sul. E professor Viário do DCM, do Diário do Centro do Mundo. Agradeço aos 4. Nós vamos, então, mudar o time. Antes de chamar os outros 4, Paulo Pimenta, ministro, eu só gostaria de reforçar que, além de Canal do Barão, TV GGN, Brasil de Fato Nacional, Brasil de Fato Rio Grande do Sul, TVT, DCM, TV 247, Revista Fórum, Canal Resistentes, Pão com Ovo e Folha Democrata, esses estão retransmitindo simultaneamente. A Conceição Lemes te mandou um beijo. Informa também que o Viu Mundo está retransmitindo a entrevista e outros canais vão transmitir em outros horários. Então, agradecer aqui a Conceição Lemes. Vou chamar, então, o segundo e último bloco. Mauro Lopes, jornalista da Revista Fórum. Daiane Santos, da TVT, da TV 247, desculpa, Daiane Santos, da TV 247. Luiz Eduardo, da Sul 21, e Paulo Salvador, aí sim, da TVT, da TV dos Trabalhadores. Então, esses são os 4, e vamos seguir essa ordem. Começamos com o Mauro, na sequência, eu nem preciso chamar, na sequência, Daiane, Luiz e Paulo Salvador. A bola está contigo, Mauro. Legal, obrigado, Miro. Prazer estar com todos os colegas jornalistas aqui, prazer estar contigo também, ministro, deputado Paulo Pimenta. Deixa eu te perguntar, ministro, esta é uma conversa em casa, vamos dizer assim, mas o sentido do estar em casa não quer dizer que seja uma conversa promíscua ou uma conversa de quem tem uma intimidade que está além daquilo que o profissionalismo e as éticas do jornalismo recomendam. Mas por que é uma conversa em casa? Porque em 2005, não são todos os veículos que estão aqui que já existiam em 2005, mas em 2005, quando a Globo, o Estadão, a Folha, as retransmissoras da Globo, a RBS aí do Rio Grande do Sul, tentaram derrubar o governo do presidente Lula durante o episódio do Mensalão e atacaram de maneira covarde e injusta, por exemplo, 2 dos responsáveis pela eleição de Lula em 2002, José Genuíno e José Dirceu. Estes veículos que estão participando aqui defenderam o governo. Em 2014, quando começou a Lava Jato, o mesmo, a Globo, a Folha, o Estado,
a RBS e outros veículos da mídia conservadora foram no pescoço do governo, né, praticamente destruíram a indústria naval e a indústria da construção do país, e esses veículos que estão aqui hoje defenderam o governo. Em 2018, a Globo, a Folha, o Estadão, a RBS, todos os outros fizeram campanha pela prisão do presidente Lula. E esses veículos que estão aqui defenderam o presidente Lula. Em 2018 ainda, estes veículos todos, Globo, Folha, Estado, RBS, apoiaram o Bolsonaro na eleição. Os veículos que estão aqui apoiaram de maneira mais ou menos enfática, mas todos apoiaram a candidatura de Haddad. Em 2022, os mesmos veículos, Folha, Globo, Estado, apoiaram no primeiro turno, não Bolsonaro, mas apoiaram os candidatos, ou candidata, no caso do Simone Tebet, da Terceira Via, e esses veículos que estão aqui apoiaram a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo isso não por uma cobrança, nem por uma temática moral, mas por um registro histórico. Eu entendo que o governo do presidente Lula tenha, durante pelo menos o seu primeiro ano, se apoiado e privilegiado do ponto de vista das relações com a imprensa, esses mesmos veículos, Globo, Folha, Estado, CNN e outros veículos da mídia conservadora, até porque esses veículos, acabaram entrando para a frente ampla contra Bolsonaro, e dois, veículos de grande, enorme audiência. Ok. E o ato inaugural, vamos dizer assim, dessas relações privilegiadas foi aquela visita ao Palácio do Alvorada com a primeira-dama e a Natuza Neri, da Globo News. Então, eu entendo isso, acho que é razoável, entendo essa lógica do governo, precisava se apoiar nos veículos de maior transmissão, e afinal eles estavam dentro da frente ampla, que a seguir transformou-se na frente amplíssima, durante a negociação da PEC da transição e no início do governo Lula, incorporando aí o Centrão e outras forças que haviam apoiado, inclusive, Bolsonaro nas eleições de 2022. Agora, essa frente ampla começa a dar sinais claros de esgarçamento, né? Nesse ano, em que pesa essa frente ampla, estes mesmos veículos da mídia conservadora que eu relacionei, bateram no governo o tempo inteiro na questão econômica, estavam juntos na questão política contra Bolsonaro e bolsonarismo. Isto já não está mais acontecendo, né? Esses veículos estão apoiando o Moro no julgamento do TSE, esses veículos estão cada vez mais criticando o presidente Lula nas temáticas políticas. A gente nota aí, no caso do Rio Grande do Sul, que esses mesmos veículos, vamos combinar, né? Tanto o governador quanto o prefeito de Porto Alegre não são culpados pelas enchentes, mas exatamente da mesma maneira como o Bolsonaro, ele foi na Covid, ele não foi responsável pela Covid, mas foi o culpado pelo desastre, pelo tamanho do desastre que aconteceu no país. Eduardo Leite e Sebastião Mello, a mesma coisa. Se tivessem tomado, né? Eduardo Leite destruiu a legislação ambiental do Rio Grande do Sul, Sebastião Mello fez para derrubar o muro da Mauá, eles propositadamente não fizeram manutenção. Nós poderíamos ter o quê? Metade dos mortos no Rio Grande do Sul? Podia ter uma enchente 1/3 do tamanho que foi em Porto Alegre, exatamente igual à Covid. Então, aí a questão é essa, né? Esta mídia conservadora começa, claramente está passando pano tanto para Eduardo Leite quanto para Sebastião Mello. Então, a gente retoma lá a dinâmica do passado, não é? E vai para cima do governo. Não Mauro, necessariamente. 5 minutinhos, Mauro. Ok, vai ser. Fazendo favor. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: que balanço o senhor faz desta decisão do governo Lula de priorizar a relação e a aliança com esses veículos da mídia conservadora, e como é que o senhor prevê o desdobramento a partir de agora? A gente vê claramente a fragmentação, né, o esgarçamento da chamada frente amplíssima. Como é que o senhor prevê o desdobramento disso a partir de agora? Olha, Mauro, em primeiro lugar, nunca existiu essa decisão de priorizar a relação com a mídia tradicional nem com a mídia comercial. Essa decisão nunca existiu. Né? Eu vou entrar aqui numa questão
já que a pergunta foi nesse sentido, né, vamos aproveitar essa oportunidade também para discutir outras questões, além da questão do Rio Grande do Sul. É bem simples. É bem simples. Todos esses veículos aqui estavam fora da mídia do governo até nós assumirmos. Todos. E aqueles que têm, né, MediaCard, aqueles que se inscreveram, hoje todos participam. Certo? Agora, existem critérios que são auditados em tempo real pelo Tribunal de Contas. Existem 2 sites que acompanham o monitoramento de alcance e de audiência. E não cabe ao ministro da SECOM, nem alguém, dizer o seguinte: olha, esse cara aqui é meu amigo, então eu vou dar tanto por mês para ele, e esse aqui é contra o governo, eu não vou dar. Porque nós ia parar todo mundo na cadeia. Né? Então, nós estamos lidando com dinheiro público, existem regras que foram estabelecidas e validadas pelo Tribunal de Contas, que são acompanhadas pelo Ministério Público, por auditagens em tempo real. Então, tem uma caixinha lá que diz sites de política. Para eu poder botar o recurso no site que está em 8º lugar, em termos de audiência, eu não posso pular o 1º, 2º, 6º, 4º, 3º. E muitas vezes nós fizemos opções de determinadas estratégias exatamente para as pessoas poderem estar dentro, poderem participar. E esse recurso, ele é direcionado e ele é utilizado conforme a entrega da audiência comprovada. Se nós estivéssemos tratando com dinheiro privado, cada um poderia fazer do jeito que quiser. Mas não é dinheiro público. Tem regras, tem acordos do Tribunal de Contas, tem acompanhamento em tempo real, tem lives todas as semanas. E nós tivemos o maior cuidado. E mesmo assim, conseguimos encontrar muitos mecanismos para ampliar a participação da mídia independente. Através de projetos, através de iniciativas, através de programas, através de campanhas, alterando resoluções, alterando procedimentos. O que nós precisamos melhorar, e eu tenho conversado muito com o pessoal e tenho procurado me dedicar muito, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, é fazer jornalismo e ser fonte primária de informação. Quanto mais nós formos fonte primária, a gente puder ter uma relação, e muitos de vocês aqui têm comigo, mais credibilidade nós vamos ter, porque nós vamos fazer com que a mídia comercial tenha que vir aqui buscar a informação. Tenha que dar crédito. Qual é a fonte, da onde surgiu a informação? É isso que nós precisamos melhorar. Né? A nossa capacidade de fazer jornalismo. E o governo ter essa capacidade, esse diálogo, que eu acho que melhorou muito e tem que melhorar mais. Né? Agora, do ponto de vista da relação institucional, da maneira como nós podemos trabalhar para fortalecer a mídia independente, quando eu falo mídia independente, gente, eu estou falando aqui num ecossistema enorme, que envolve TVs comunitárias, rádios comunitárias, uma regionalização, fazendo com que a democratização da mídia do governo chegue lá no município. A produção de conteúdo com 27 formatos, para fazer com que em cada distância do Brasil a mensagem chegue, falando a linguagem local, fazendo produção diferenciada, garantindo a participação de todas as mídias possíveis do país. Hoje nós trabalhamos com mídias comunitárias, até com carro de som, com barco de som, para fazer campanha de vacinação, para fazer campanha de recadastramento do Bolsa Família. Não tem mídia alternativa diferenciada que chegue a algum cantinho do Brasil que, de alguma forma, a gente não tenha procurado incorporar no nosso sistema de comunicação e de aprimoramento da capacidade de dialogar do governo com a sociedade. Né? Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão de uma disputa de narrativa na sociedade. Uhum. Né? E, para isso, a gente utiliza canais também que têm grande alcance, que têm grande audiência. Mas se eu pudesse, do ponto de vista legal, agir de uma maneira que dissesse, olha, talvez, mas eu não posso. Né? Existem limitações e nós estamos o tempo inteiro tentando encontrar caminhos para fortalecer, digamos assim, o campo democrático da comunicação do país. Obrigado, ministro. Daiane, TV 247, é contigo. Obrigada, ministro Miro, aqui o Barão, por essa entrevista. Fico muito feliz em saber que o senhor já
estabeleceu um compromisso de conversar com a gente aqui, com vários veículos, tem outros que não estão por aqui, então fico muito feliz. Essa oportunidade boa para a gente poder fazer esse primado que o senhor destacou sobre os veículos da resistência, os veículos alternativos, hoje chamados alternativos, né, mas que têm um papel muito importante na construção da comunicação democrática no Brasil. Ministro, eu queria falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem, segundo números da Defesa Civil, mais de 77 mil pessoas desabrigadas, 540 mil pessoas, também mais de 540 mil pessoas desalojadas. Na semana passada, o governo fez uma série de anúncios relacionados aí a essa questão da reconstrução imediata, né, da ação imediata junto à população, verbas relacionadas por família, né, R$ 5.100 por família, a questão lá da moradia, né, a compra de imóveis, imóveis que já estavam no pacote do Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de medidas imediatas. Eu queria falar um pouco sobre essa emergência dos desabrigados e colocar nesse patamar aí a proposta que trouxe o governo estadual sobre uma cidade temporária. Muitas emergências e necessidades surgem nesse momento e a exigência da população é esse imediatismo. O governo não está fazendo nada, porque para ela a emergência ainda não chegou. Queria que o senhor falasse um pouco desse planejamento, dessas prioridades que serão nesse período. Tayane, agradeço muito a tua pergunta, porque eu acho que tu chegou naquilo que é o central do problema hoje. Acho que essa pergunta ela me permite falar sobre aquilo que é o central do desafio, né? Vamos lá. Nós tivemos aí, nesse evento, e estamos tendo 2.200.000 gaúchos e gaúchas afetados de alguma maneira. Isso tem uma dimensão que envolve a atividade econômica, que eu já falei sobre ela lá na frente, né? Nós vamos ter que pensar a agricultura familiar, a agroindústria, como é que nós vamos tratar cada um desses setores, o meio, o micro, o médio, né? Então tem todo o ecossistema aí, tem toda a parte da infraestrutura que tem que ser reconstruída. Nós temos que ter aeroporto internacional, pode demorar até 6 meses. Nós temos muitas rodovias interrompidas, nós temos parte do estado sem internet, nós temos mais de 200.000 pontos de energia sem luz, né? Então, existe... Agora, nós temos uma situação que ela é o mais difícil. Olha o mais difícil hoje. Nós temos 5 cidades, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba e Gravataí, que concentram praticamente 80% das pessoas em abrigo, né? Porque nós temos 500.000 pessoas fora de casa, vamos falar em números redondos, nós temos 80.000 pessoas, 76, 80.000 pessoas em abrigo, mas essas 400.000 pessoas que saíram de casa, elas estão em algum lugar. Elas estão em casas de parente, elas estão, muitas delas, em abrigos que não são abrigos que o poder público enxerga, um centro comunitário, um salão paroquial, com 10 famílias, com 20 famílias, com 30 famílias. Então, possivelmente, a gente esteja falando aí, né, de um público de, no mínimo, 200, 300.000 pessoas que, de alguma maneira, hoje, estão recebendo alimentação, estão recebendo água potável, estão recebendo remédio, material de higiene, material de limpeza, né? E qual é o desafio, Miro, estrutural? Isso aqui é fundamental da gente entender. Quando existiu a tal grande enchente de 1941, que foi a grande enchente do Rio Grande do Sul, essa região metropolitana, que é muito diferente do que ela é hoje, porque boa parte dessas áreas que estão embaixo d'água eram várzeas dos rios, não eram aglomerados urbanos, né? Boa parte dessas áreas foram aterradas. Então, quando tu olha o mapa original dos rios, tu vai ver que essas casas estão dentro daquilo que era o rio, né? Mas foi contratado, na época, um estudo junto ao governo alemão, porque essas cidades, muitas delas são cidades de colonização alemã. São Leopoldo é a primeira, agora vai completar em julho 200 anos da chegada dos alemães.
E os Países Baixos, ali, Alemanha, Holanda, tem uma expertise, tem um estudo em tratar com essa questão de diques. São várias cidades que estão abaixo do nível do mar, né? O aeroporto na Holanda está 11 metros abaixo do nível do mar. Então foi contratado um estudo. E a região metropolitana de Porto Alegre ela é cercada de diques. Um sistema de diques e de casas de bomba para expulsar a água quando a água invade, certo? Bueno, até o governo Collor, isso é importantíssimo das pessoas entenderem, tudo isso era gerenciado pelo antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. O DNOS é extinto no governo Collor. E todo o gerenciamento desse sistema se perde. Parte vai para as prefeituras, parte nunca foi feita uma transição. Então, tu tem quilômetros de diques, uma quantidade enorme de casas de bomba, que cada um passou a ser gerenciado de uma maneira. Alguns fizeram manutenção, outras não. Algumas cidades nunca mais tiveram enchente, essas casas de bomba nunca mais foram acionadas. E o que aconteceu agora? Nós tivemos uma enchente maior que a de 41, em torno de 70%. Em alguns lugares, a água passou por cima do dique. Em alguns lugares, o dique rompeu. Algumas cidades, quando acionaram as bombas para expulsar água, as bombas não funcionaram. Das 23 bombas de Porto Alegre, 2 funcionaram. E chegou uma hora que uma delas ainda entrou água e parou, uma do centro. Isso é muito importante a gente entender. Olha só, para fazer um comparativo, essas bombas são dos anos 70. Seria como se nós tivéssemos, cada um de nós aqui, um Corcel 75, um TL 72, que eu tive, uma Brasília 76. Quando estraga uma peça, a peça não existe mais. Tecnologias tão rudimentares que cada uma dessas bombas, para te tirar ela debaixo d'água, precisa ter um helicóptero, pelo peso delas. Hoje, qualquer bomba funciona submersa ligando. Essas bombas antigas pegou água e desligou. E o gerador não funcionou. E nós temos hoje, nesse momento, qual é o grande desafio desse momento, Daiana? Nós temos milhões de metros cúbicos dentro da região metropolitana que o dique virou uma contenção para a água não ir embora. O rio baixou e a água não sai. Porque como ela atravessou o dique, ela não consegue sair. Então, nesse momento, o governo federal mobilizou um enorme esforço, através das Forças Armadas, com o nosso trabalho direto, para viabilizar, chegar no Rio Grande do Sul, grandes bombas para expulsar essa água. 1,5 metro de água, milhares de casas embaixo d'água. Se nós não botar as bombas para tirar água, a água não vai sair. Então foram conseguidas 18 bombas em São Paulo. Quem está fazendo todo o transporte são as Forças Armadas, por caminhões ou por aviões. Conseguimos mais 8 bombas no Ceará, trabalho nosso. Conseguimos bombas em Alagoas, bombas que são bombas reserva do sistema do São Francisco. Estamos trazendo tudo isso para o Rio Grande do Sul, para poder expulsar toda essa água. Fechar os diques. Tem previsão de chuva para a semana que vem. Depois disso, nós vamos saber o que é possível a gente aproveitar e quais são regiões que não poderão mais ser habitadas. Nós vamos fazer um trabalho emergencial de recuperação. O presidente Lula já determinou a contratação de um estudo para soluções definitivas e estruturais para toda a região metropolitana. Um outro elemento para vocês terem. Em 2015, na Dilma, no PAC 1, essa região teve 7 projetos aprovados para prevenção de enchentes e proteção de encostas. Com o golpe e com o fim do Ministério da Cidade, esses 7 projetos pararam, nunca mais receberam um centavo. Todos os municípios do Brasil, durante 7 anos, ficaram sem nenhum centavo para prevenção de enchentes ou proteção de encostas. Essa região também. Aí tem a responsabilidade do poder público. 7 anos tinha projeto para Eldorado, tinha projeto para Arroio e Feijó em Alvorada. Tudo isso aí teve projeto.
em 2015, projetos prontos, elaborados, alguns ainda em fase de estudo, que também foram abandonados. Então, existe toda uma lógica de como é que as coisas chegaram onde elas chegaram, né? Onde houve opções de não investir em prevenção, né? Em estudos ambientais, gerenciamento dessas bacias. Então, qual é a prioridade nossa hoje? Em primeiro lugar, garantir a dignidade das pessoas que estão em abrigos e rapidamente tentar tirar essa água de dentro da região metropolitana para saber quem é que vai poder voltar para casa ou não. Mas vejam bem, pega a Ubra hoje em Canoas, tem 6.500 pessoas no abrigo dentro da Ubra. Nós temos mais de 30 mil pessoas em 5 cidades. A Ubra tem que voltar às aulas. A PUC tem que voltar às aulas, a Unicino tem que voltar às aulas. Metade das escolas de Canoas hoje são abrigos. E por mais que a gente tenha agilidade, provavelmente o sistema que o presidente propôs de moradia é audacioso, é garantir que cada pessoa, todas as famílias que perderam a casa e que recebem até R$ 4.400 por mês, vão receber uma casa nova. Lançou um programa que prevê compra assistida, compra de todos os imóveis que hoje estão no mercado privado. Nós vamos comprar todos os imóveis que estão prontos para ir a leilão na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Nós vamos habilitar novos programas do Minha Casa Minha Vida, mas provavelmente vai haver, para muitas famílias, uma transição de meses. E aí existe uma discussão que volta lá para o nosso debate original, a extrema-direita, neoliberalismo e nós, e como que você faz essa transição? Então surgiu agora o debate das tais de cidades transitórias. A ideia seriam 4 grandes cidades transitórias, com possibilidade de cada uma delas ter até 7.500 pessoas. Isso é maior do que a grande maioria das cidades do Brasil, que seriam onde a transição ocorreria. Nós temos outra concepção sobre isso, outra ideia sobre isso, certo? Mas a pressão dos locais onde estão funcionando como abrigos para que as pessoas saiam para voltar à normalidade, cada vez mais coloca para o poder público que diz, sim, mas as pessoas vão para onde? Até poder voltar para casa. Então, o grande desafio que nós temos pela frente no próximo período é agilidade para poder oferecer casa, agilidade para resolver a questão habitacional e como fazer a transição dessas 80 mil pessoas que hoje estão em abrigo, talvez algumas possam voltar para casa, muitas não, e esse grande universo de pessoas que estão fora de abrigos, mas também não têm casa para voltar. Então, esse é o grande debate da época. É como é que o poder público oferece dignidade, condição, para que as pessoas façam uma transição adequada até poder chegar o momento de elas voltarem até uma casa. E aí existem visões diferentes, existem concepções distintas que vão aflorar de forma muito intensa a partir dos próximos dias. Beleza. Brigadão, ministro. Brigadão, Daiane do TV 247. Luiz Eduardo, Sub-21. Bom dia, ministro. Bom dia, Amir. Obrigado pelo convite para participar dessa live. Ministro, eu queria continuar nesse ponto de olhar para o futuro, a partir de agora, o que acontece. Como o senhor falou no início, né, o governo tem uma visão distinta da pauta ambiental, da pauta da manutenção, da infraestrutura. Na própria resposta da Daiane, explicou várias diferenças entre as visões dos governos, que também não é só uma visão, o governo estadual tem uma visão, os governos municipais, cada um deles, imagino que tem uma visão particular. A gente viu, por exemplo, essa semana, em Caxias, né, vereadores e também Garibaldi defendendo que tem que desmatar mais, que tem que derrubar árvores, o que eu imagino, ou espero, que não seja a visão do governo federal, de ter que acentuar o desmatamento nesse momento no Rio Grande do Sul. Mas, diante dessas múltiplas visões que os governos têm, e diante da situação que a gente já vê, que muitos governos, especialmente o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, eles a todo momento eles defendem a desburocratização, a necessidade de facilitar a chegada do dinheiro, que a gente sabe também é uma maneira de
eximir eles de apresentar planos, de apresentar, enfim, de ter um planejamento robusto, né, para lidar com esse período de reconstrução, porque a gente sabe também que o Estado foi desmontado, que sequer tem capacidade de pessoas, né, para produzir planos robustos nesse momento de reconstrução. A minha pergunta é se o governo federal pensa em exigir contrapartidas, não agora, nesse momento que a gente está ainda avaliando os impactos, avaliando a reconstrução, mas exigir contrapartidas ambientais quando forem chegar o momento de obras mais estruturais, de decidir se as pessoas podem voltar para casa ou não, porque, por exemplo, a região das ilhas aqui em Porto Alegre, ela tem uma cota menor ainda do que o Muro da Mauá, né? Para quem não conhece, né? Para quem é de outro estado, a região das ilhas é sempre a primeira a ser alagada. Ela tem uma cota de 2,20 metros, se eu não me engano, para começar a alagar, e ela está inteiramente embaixo d'água. Para as pessoas voltarem para casa, isso vai levar muito mais do que para normalizar, digamos assim, no centro de Porto Alegre, que hoje está alagado. E ali é uma área que ela se formou muito por invasão, né? Enfim, ocupações, mas por, enfim, deveriam ser áreas permanentes de proteção ambiental, que isso de alguma maneira foi desrespeitado ao longo do tempo, enfim, por vários fatores. Mas agora, nesse momento, acho que é preciso repensar, né, como é que vai se lidar com essas áreas que deveriam ser de preservação ambiental, para onde pode retornar ou não, que contrapartidas o governo pode, né, dessa questão da preservação do ambiente, que eu temo que possa ficar um pouquinho de segundo plano, se a gente for ir só na questão da desburocratização. O que o governo está pensando para não deixar acontecer de novo, em última instância, né? Para não ter um descaso ambiental mais uma vez e voltar a acontecer daqui a 2, 3 anos, porque assim, a gente levou 80 anos para ter uma inundação como tivemos. 2 minutinhos. Eu já estou acabando. A gente teve 80 anos entre 1951 e 2023. E levou 6, 7 meses para acontecer de novo, né? Então, a gente não pode planejar com prazo de 80 anos para acontecer de novo. Pode acontecer em setembro desse ano. Né? A gente continua no El Niño, a gente tem uma nova temporada de chuvas agora em setembro e outubro, enfim. A gente tem que começar a pensar diferente, né? Ter uma visão paradigmática diferente, né? Como é que tu está vendo essa questão, ministro? Olha, Luiz, primeiro, concordo 100% contigo. Toda a base da tua reflexão é muito parecida com a reflexão que eu faço. Tá? E o pior é que temos previsão de chuva forte para essa semana. Né? Bueno, vamos lá. Eu acho que tem 2 aspectos aí que são coisas distintas. Eu vou tentar trabalhá-los de forma distinta. Né? A gente divide a ação do poder público nesse momento em 3 momentos. Primeiro, a ajuda humanitária. A ajuda humanitária, a gente mudou vários procedimentos, inclusive normativas da Defesa Civil, para o dinheiro poder chegar muito rápido. A ajuda humanitária é água, é comida, né? Banheiro químico, remédio. Nós alteramos uma portaria que, inclusive, o município não precisa nem apresentar plano de trabalho. Com um simples ofício, a gente faz um adiantamento. Municípios até 50 mil habitantes, 200 mil. Município de 50 a 100 mil habitantes, 300 mil. Municípios com mais de 100 mil habitantes, 500 mil. Em que pese 450 municípios terem sido atingidos, só 100 municípios apresentaram o plano de trabalho de rito sumário. Então, nós disponibilizamos, praticamente em tempo real, a liberação do recurso para ajuda humanitária, mas de todos os 450, quem precisou de ajuda humanitária mesmo foram em torno de 100. Muitos foram atingidos, mas não tem desabrigado, não tem abrigo, não tem ninguém desalojado. Né? Aí temos um conjunto de planos, já foram mais de 200 apresentados, Luiz, que são os planos de restabelecimento, basicamente limpeza. Tirar lixo, tirar escombro, ruas que estão trancadas, estradas que estão trancadas. E aqui tem um aspecto ambiental muito importante. Eu acompanhei muito de perto o Vale do Taquari. Foram centenas de toneladas de lixo removidas. Leva para onde? E ali eram 7 ou 8 cidades, agora são 300. Foram para aterros. Muitos desses aterros tinham licença para um tipo de lixo que não era exatamente aquele lixo que foi levado.
Então, para onde é que vai ser levado essa quantidade enorme de lixo que vai ser carregado agora? De lixo molhado, de barro, misturado com tudo que tu possa imaginar, né? Então, nessa área do humanitário, do restabelecimento, realmente precisa ser muito rápido. E começam a aparecer alguns planos de reconstrução, basicamente de quê? Pontes e bueiros. Então, por exemplo, lá na minha cidade, Santa Maria, tem uma região da cidade lá, ou quem conhece a nossa região, ali tem a Quarta Colônia, que é ali em Faxinal do Soturno, Nova Palma. É uma região de pequenos arroios, de pequenos riachos. Eles derrubaram todas as pontes. A água cresceu muito, então ficaram tudo isolado. Então, eu preciso refazer rapidamente essas pontes, esses bueiros. O Exército está ajudando, está botando pontes transitórias, provisórias. Isso também é rápido. Agora, as questões estruturais são outras. Esse é um outro debate, né? Quer dizer, esse é o debate que tu traz. O Leite falou, precisamos de um plano Marshall. Eu tenho falado desde o início. Eu chamo de plano RS. Plano de Recuperação Sustentável. Nós temos que incluir o tema socioambiental na discussão do projeto futuro, tanto da recuperação da infraestrutura como da atividade econômica do Estado. Então, eu acho que para nós, é uma questão fundamental. Hoje de manhã eu conversei com o Banco Mundial, hoje de manhã eu já conversei com grandes estruturas que vão trabalhar nesse debate do financiamento, e essa questão ambiental está muito presente em todo esse debate, essa discussão, né? Agora eu quero trazer um outro aspecto, um aspecto de natureza cultural e sociológica complexo também. Vamos pegar lá perto de Rio Grande, São Lourenço lá. Nós temos 2 ilhas, Miro. A Ilha dos Marinheiros, uma outra ilha, uma delas mora 1.000 pessoas, a outra mora 900, estão totalmente embaixo d'água. São pescadores, na sua grande maioria, que moram lá há décadas. São filhos de pescadores, que eram netos de pescadores, que os bisavós eram pescadores. Muitos deles não saíram de lá e não querem sair de jeito nenhum. E essas ilhas na Lagoa, elas inundam da mesma forma que algumas ilhas aqui do Guaíba e do Jacuí, como o Luiz está fazendo. Agora, é inconcebível para eles imaginar que eles vão sair das ilhas. Eles moram lá há 100 anos, as famílias. Então, chegar para uma família e começar a dizer, olha, vou tirar todo mundo das ilhas, isso significa mudar, do ponto de vista cultural e sociológico, a história de um povo, de uma comunidade. Então, tem ilhas que foram ocupadas por invasões, ocupações urbanas, e ilhas que fazem parte de um processo, né? Então, tem um debate aí, que é um debate muito delicado, que é o seguinte, tu vai chegar para o cidadão e vai dizer, olha, eu vou te oferecer uma casa, mas a casa é a 50 quilômetros de onde tu mora. Onde tu faz parte de uma comunidade, tu faz parte do... Né? Então, o que vai ser possível através da revitalização do sistema de diques, transformar isso para dar garantia e segurança que as pessoas podem voltar para aquele lugar em que ela morava? E que se nós fizermos um sistema moderno, atualizado, de diques, de bombas, nunca, pelo menos, vamos aumentar a altura do dique, vamos pensar o tamanho dele. É possível? É possível, claro que é possível, gente. Quantos lugares do mundo isso já foi feito? Tu pensar um sistema de proteção que não seja frágil e superado como esse. A vida mostrou que esse negócio aí não funcionou. Né? Então, eu acho que o grande debate que vai ter agora nos próximos dias, quando a água baixar, vai ser esse. Que é, muita gente vai dizer, eu não quero ir embora da minha cidade. Eu quero voltar para onde eu morava, eu quero que o poder público arrume esses diques aí, faça um sistema de proteção, mas eu tenho uma casa boa lá, foi atingido o térreo, era uma casa de 2 andares, está lá o meu comércio, está lá o meu negócio, eu vou embora daqui? Então, tu tem razão, Luiz. O aspecto socioambiental, eu acho que ele é absolutamente imprescindível dele estar no centro da discussão que a gente vai fazer. Né? Tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista da compreensão da vida das pessoas e como é que elas se enxergam dentro desse processo de mudanças que vai acontecer daqui para frente. Beleza, Paulo. Última questão
Paulo Salvador, agradecer ao Luiz Eduardo, do Sul 21. Última questão, Paulo Salvador, TVT. São Paulo. Boa tarde, ministro. Muito obrigado, Barão, pelo convite. Desejar sorte, sucesso e firmeza aí para a nova empreitada. Mas eu quero declinar da minha pergunta, até porque eu já ouvi algumas perguntas correlatas, e passar, Miro, coloca de novo a Kátia, que ela está lá, né, em Porto Alegre, e eu acho que ela pediu ali, né? A Kátia está no olho do furacão. Isso. Então, eu vou declinar aqui. Um abraço, ministro, e sucesso aí, o que depender da gente, estamos juntos. Um abraço, Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu, Paulo. Kátia, então a bola está contigo. Gentilmente cedido pela TVT. Olha aí o que é trabalho conjunto, excelente. Grande parceiro. Vou ser muito breve. Eu quero continuar nessa linha da reconstrução, Pimenta, porque eu acho que esse é o grande debate agora, né? Como nós vamos ajudar as pessoas a recomeçar. E nós vamos viver agora um momento de muita comoção, com as pessoas voltando para os seus locais de origem e vendo que perderam tudo. E que se dando conta realmente da realidade, né? Então nós ainda vamos ter momentos muito complicados aqui no estado, né? Esperando essa água baixar, enfim. E nesse momento nós temos que pensar muito na organização da sociedade. E aí nós temos movimentos sociais que são assim muito guerreiros e que estão aí alimentando o povo com cozinhas solidárias, com ações de solidariedade, enfim, fazendo esse debate, essa formação. Porque sem essa organização social, eu não acredito que a gente consiga realmente reconstruir. Nós estamos vivendo um câmbio em todos os sentidos, não só climático, mas enquanto civilização. Nada mais será como antes. E eu acredito que a participação da sociedade, né, com as inúmeras propostas que já vem fazendo há muito tempo, agora mesmo saiu uma proposta sobre um auxílio calamidade, né, criar fundos, enfim. Essa expertise dos movimentos sociais, das universidades, de pesquisadores, como que isso vai ser absorvido e utilizado nesse plano de reconstrução. Excelente, Kátia. Paulo. Cadê o Paulo? Acho que caiu, mas volta. Caiu. Caiu. Dobradinha poderosa, Paulo Salvador e Kátia. Muito bem. Vamos ver se ele consegue retornar. Precisamos cada vez mais, né, dessas parcerias, estarmos juntos. Reforçar aqui o pedido do pessoal dar o like, né, Miro? Compartilhar a transmissão, tanto nos canais que a gente está retransmitindo, mas principalmente aqui no Barão, né? Se inscrever no canal, fazer o serviço de casa também, que a gente faz nos nossos canais, tem que fazer aqui também. Pois é, obrigado. Porque é um trabalho organizar tudo isso aqui. Eu sou o Felipe já me deu um puxão de orelha aqui. Obrigado. Pessoal... Você não quer fazer faz esse agito. Não, faço super esse agito. Primeiro, assim, o Felipe está aqui no bastidores, ele que ajuda a organizar. É um trabalho reunir todos os horários aqui, mandar o link e tal. Então, agradecer ao Barão por essa sempre disponibilidade em fazer essa parceria, esse pool, né, de redes. Você que está nos assistindo nas emissoras aqui, nas transmissões aqui dos nossos canais, curte, compartilha, mas vem aqui no canal do Barão também, se inscreva. Aqui também tem, além dessas entrevistas com os ministros e tal, também tem outras entrevistas feitas por uma série de jornalistas aqui, então fortalecer a comunicação progressista, a comunicação alternativa, que hoje não é mais alternativa, né? O Brasil, de fato, cumpre um papel importantíssimo nessa cobertura lá direto, bota o braço que às vezes o 247 não consegue chegar até lá, então o Brasil, de fato, faz isso, a TVT faz outro caminho, mas também coloca um braço lá, principalmente nos territórios onde a gente também não consegue chegar. Então, a gente vai criando aqui, né, uma série de braços, né, para conseguir atingir, e isso precisa do teu apoio. Então, curte, compartilha,
faz aqui o serviço de casa também de se inscrever no canal, se tornar membro, é muito importante fortalecer essa comunicação que tem sido resistente, né, e tem sido principalmente o caminho de garantir, né, que as informações, a verdade, a comunicação democrática chegue às pessoas. Às vezes não chega diretamente, como disse o próprio ministro, né, Miro, mas chega por meios alternativos. Em tempos de fake news é muito importante ter a sua colaboração. Então, curte, compartilha, acesse o site dos nossos canais, que tem informação, tem entrevista, tem trabalho, tem muito... A nossa companheira que estava dizendo aqui de 15, 16 horas de trabalho. Essa é a nossa dinâmica, infelizmente. Então, vamos lá fazer o reforço, né, Miro? Muito bem, excelente. Assina embaixo tudo que você falou, Daiane. Estamos juntos, né? Fez um belíssimo agito. Eu não sei, eu estou tentando, viu, Daiane? Tentei falar com o Paulo para ver o que houve. Não estou conseguindo retorno. Ele tentou voltar e não conseguiu, né? Ficou girando ali na tela preta, mas ele não conseguiu. É o sinalzinho de internet que, às vezes, principalmente quando ele entra aqui, né? A gente faz transmissão todo dia, sabe? Quando entra aqui, puxa mais dados. Se ele estiver no 3G, no 5G, sei lá qual o G que está, demora mais. Então, vamos ver se ele consegue retornar, porque estava no finalzinho aqui e a pergunta da Kátia é muito importante. Miro, vou passar aqui para a Kátia também falar um pouco desse trabalho, né? Só uma observação, Kátia, em relação à pergunta dela, é que achei bem legal a tua pergunta, bem interessante, porque ela diz respeito, inclusive, a uma concepção de sociedade, né? A sociedade é a sociedade da solidariedade ou é a sociedade do cada um para si e quem tem grana que se salva, né? Então, acho que tem esse espírito, não é apenas do efetivo, vamos dizer assim, mas do caráter ideológico de construção da sociedade, que é muito relevante. Voltou o Paulo. Tá. Paulo voltou. Paulo, você conseguiu ouvir a pergunta da Kátia? Eu consegui ouvir. Deixa eu aproveitar, então, já emendar o Anderson Moraes, que é do Jornal Empoderado, que é um jornal da voz da periferia, do movimento negro, dos invisíveis, né? Ele fez 3 perguntinhas muito objetivas. Eu queria, então, acrescentar para daí você já fechar. Pode ser? Então, tem a questão que a Kátia levantou, então, essas questões que o Anderson levantou. Uma pergunta. Se você tem noção de como será a distribuição do Minha Casa Minha Vida para as faixas 1 e 2, a partir desses episódios no Rio Grande do Sul, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Como que será? Porque foi anunciado. Segundo, se você tem informações de como que está essa relação dos trabalhadores com os empregadores, com já várias empresas ameaçando demissão, se tem alguma ação do governo no sentido de evitar uma postura patronal mais selvagem nesse momento de tanta dificuldade. E a terceira que ele faz é que ele tem visto nas redes, no esgoto digital, muita gente culpando a tragédia pela existência de casas de axé no Rio Grande do Sul, de muitas casas de axé, né? Então, uma ação preconceituosa, se o governo também está tomando alguma atitude com relação a isso. Então, foram as 3 perguntinhas do Anderson, mais a pergunta da Kátia, e se você puder já fechar, excelente. A bola está contigo. Nós já movemos uma ação e já conseguimos pegar uma grande influenciadora aí por intolerância religiosa, né? Uma influenciadora de Minas Gerais foi uma das primeiras a levantar essa tese de que era uma espécie de castigo ao Rio Grande do Sul pela grande quantidade de casas de religião de matriz africana. Então, infelizmente, isso é aquilo que tu falou, é o esgoto da internet. Nós agimos com rapidez, o Ministério Público também, já pegamos uma grande influenciadora e eu estou trabalhando direto com a Polícia Federal e tudo que eu achar que é crime, eu vou mandar para a Polícia Federal. A Polícia Federal que investigue e depois vê se enquadra como crime, não, né? Mas toda ação que eu entender que ela tem um viés racista, homofóbico, ou que atua no sentido de prejudicar, ou ação de resgate e salvamento, ou de abastecimento, eu vou denunciar para poder denunciar e vou pedir investigação, né? Tem uma reação forte aí da direita com relação a isso, mas eu acho que nós temos que ser implacáveis nesse momento, né? Nós temos não há uma diferenciação sobre a questão. Você tem até R$ 4.400 como faixa de enquadramento no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2, tá? O Minha Casa Minha Vida
E todas as pessoas que se enquadram dentro desse desenho, elas vão receber uma casa. Esse trabalho é um trabalho que nós estamos fechando. Eu conversei ontem com o Márcio Porchmann. Nós temos todo um levantamento de mancha de satélite sobre as áreas alagadas. Então, vai ser um processo que vai envolver autodeclaração, validação de informações pelas defesas civis e assistência social, mais as imagens de satélite que mostram onde é que foi alagado, mais as informações do censo. Tudo isso compõe um banco de dados que vai nos dizer quem é quem. Quem é que morava naquela casa, né? Em que condição, porque nós precisamos ter um cadastro. Esse cadastro vai ser fundamental nesse próximo período para garantir, né? E o presidente Lula, ele abriu um leque de possibilidades. Esse sistema de compra assistida, eu acho que ele é muito bom. A gente poder comprar imóveis usados, a própria pessoa poder ajudar a procurar um imóvel que que possa adquirir, o governo comprar. A questão do Minha Casa Minha Vida, tanto na questão das cooperativas, como na questão do que está sendo construído pelo mercado, os imóveis que estão a leilão na Caixa Federal e no Banco do Brasil, e as novas, o projeto que estavam habilitados, mas que não foram autorizados, que serão autorizados. Tá? Tem também aí um outro cadastro que vai andar rápido nos próximos dias, que é quem vai receber o tal de 5.100, né? Que é o Pix emergencial, que é o auxílio recomeço, que é para a pessoa comprar, né, as coisas que tem dentro de casa. E vai ter depois um outro debate que envolve o tema da reforma, ajudar as pessoas a reformar. Cara, que a pessoa vai voltar para casa, ela não quer uma casa nova, mas ela precisa de algum tipo de apoio do poder público para reformar a casa dela, né? Então é um outro capítulo que ainda não abriu, outro debate que vai abrir. Nesse momento, 2 cadastros estão em andamento. O cadastro da moradia e o cadastro do auxílio reconstrução. Nós já constituímos, Carla, um conselho de participação popular para todo esse debate. O Márcio vai estar no estado, Márcio Macedo, quinta e sexta, para nós ativarmos esse sistema. Eu estou numa discussão forte com o MDS, com a Conab, para como a gente poder ajudar. Existe um sistema grande de cozinhas solidárias que passam à margem do poder público e que precisam, de alguma forma, serem abastecidas. Isso envolve uma logística de fornecimento de alimentos, gás, aí tu tem a cesta básica, tem toda uma discussão que envolve a questão da proteína, né? Porque como é que você resolve o problema do abrigo que não tem cozinha? As pessoas que estão em abrigos não tem como cozinhar, não adianta entregar para elas a cesta básica. Dependendo como é que você der o processo de transição, são situações diferentes, são desenhos diferentes. Domingo que vem a gente vai poder aprofundar algumas ideias assim que a gente está desenvolvendo, a gente vai discutir isso com os movimentos, né? Eu acho, por exemplo, que quanto mais a gente avançar num processo solidário e comunitário, maior é a chance da gente oferecer uma transição com dignidade para as pessoas. Você é bem resumido, assim, para vocês entenderem um pouquinho de uma ideia que eu tenho. Hoje, o MDS ele paga nos abrigos 20 mil reais para cada 50 pessoas para a prefeitura. Certo? Fora a questão da alimentação, da cesta básica e tudo mais. Então, isso dá 400 reais por pessoa em abrigos públicos. Certo? Eu estou discutindo uma mudança dessa portaria para poder, por exemplo, você ter alguém receber uma família, ou uma associação comunitária ter 4 famílias, ou 10 famílias. E esses 400 reais que hoje é pago para a prefeitura poder ser pago para quem abrigar a pessoa. Então, se eu abrigo 4 pessoas na minha casa, né, um espaço que eu tenho, eu vou receber R$ 1.600 por mês, de uma forma solidária. Com isso, a gente tentar trabalhar na perspectiva de descentralizar esses grandes abrigos e fugir dessa lógica das tais de cidades temporárias. Agora, isso também envolve uma logística, porque essa pessoa que vai receber alguém, ela não tem obrigação de dar comida. Correto? Ela precisa de alimentação, ela precisa de água, ela precisa de remédio. Como é que essa pessoa vai
vai fazer essa transição? Então, esse é o debate que nós queremos fazer nos próximos dias. Isso vai envolver muito essa expertise, né, do MAB, do MST, das cozinhas solidárias, do MPA, de quem tem uma expertise aí, né, a CUT, todo mundo que está pensando isso aí. Eu acompanhei já algumas cozinhas solidárias essa semana para acompanhar de perto o funcionamento e, como diz o presidente Lula, o coração sente melhor aquilo que os olhos enxergam, né? Por isso que eu tenho ido nos locais. E o presidente me orientou muito nisso, né? É ir nas cidades, ir falar com as pessoas, ir nas cozinhas solidárias, reunir com os movimentos. Então, meu trabalho vai ser muito esse, a partir de terça-feira, percorrer o Estado, ir nas comunidades, conversar com as pessoas, conversar com as entidades, para juntos a gente pensar respostas que nós ainda não temos, muitas delas, né? Que há um compromisso de que não vai faltar orçamento. Agora, isso precisa ser muito bem dimensionado, muito bem trabalhado, para que a gente tenha celeridade. Um abrigo não pode faltar comida um dia. Quer dizer, é muito delicado e muito complexo. Garantir que chegue lá. Chegou a cesta básica, não tinha gás. Tem que ter gás. Como é que tu cozinha? Tem que ter água. 2, 3 dias cozinhando para as pessoas sem nenhum tipo de proteína. Como é que tu garante esse abastecimento também complementar do arroz, do feijão, da massa? Então, todo o debate que a Kátia conhece bem aí, mas que é um desafio. Nós estamos falando aqui de 300, 400 mil refeições por dia, Miro. Não estamos falando aqui de uma coisinha simples, né? É o maior desafio. Por isso que é o maior desafio que foi colocado, eu acho, para muitos de nós aqui, que vai ser a gestão e o acompanhamento de tudo isso. Gente, agradeço muito a vocês. Cada vez que caí aqui é que algum ministro estava me ligando para falar comigo. Por isso que... Tá bom? Um abraço para vocês. Antes de se despedir, Paulo, mais uma vez, agradecer a todos os jornalistas que participaram dessa entrevista, Lourdes Nassif, Jornal GGN, Kátia Marco, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, José Fernandes, Portal do José, Professor Viário, DCM, Lauro Lopes, da revista Fórum, Daiane Santos, da TV 247, Luiz Eduardo, Sul 21, Paulo Salvador, TVT. Agradecer também, novamente, a todos os parceiros que nos ajudaram na retransmissão, né? Esse timaço que foi montado, Via o Mundo, TVT, GGN, Brasil de Fato, DCM, 247, Fórum, Canal Resistentes, Pão com Ovo, Folha Democrata. Fazer o que a Daiane já fez de forma brilhante, que era o Felipe tinha me puxado a orelha, pedir para todo mundo se inscrever nos canais, se inscrever no canal do Barão, ajudar o canal do Barão. Agradecer muito ao ministro Paulo Pimenta. Agradecer muito, está a 200 por hora, 1000 por hora, né? Cheio de coisas. Você viu só o relato que ele fez aí com quem ele conversou hoje de manhã, está a 200 por hora, 1000 por hora. Né? Nós tivemos aqui 1h40 de conversa, uma conversa muito esclarecedora, muito franca, polêmica, é assim mesmo que é o jornalismo, é isso. Né? Então, acho que foi muito positivo. E fica aí aquele compromisso, ministro. Vamos combinar. Durante a semana a gente combina. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigadão para todo mundo. Inter, valeu. Beijão para todo mundo. Acho que foi bom, né? Ótimo. Beijão. Valeu. Bom domingo.